Conta um Conto apresenta, de Ariel von Ocker, A Centopeia. Narração Marcelo Fávaro. Quando Meredith terminou de beber o iogurte, notou que algo mexia no fundo do copo. Não compreendeu a princípio, porém, depois de um exame mais atento, percebeu uma série de minúsculas patas articuladas, dispostas numa profusão serpenteante. Não havia dúvidas. Era uma centopeia que estava ali. E ela bebera do líquido viscoso de onde estava o animal. Uma onda de enjoo acometeu a mulher, cujo estômago se embrulhou violentamente diante da efígie artrópoda que se movia lentamente perante seus olhos. Miríades escamosas se retorciam num langor vacilante. Meredith assombrou-se diante daquela imagem. Num sobressalto, ela atirou o copo para o chão. O vidro se partiu e o animal pálido, coberto pelo iogurte de coco, rolou pelo chão e se curvou lentamente em direção a si mesmo. Num assomo involuntário, a mulher correu dali rumo ao lavabo e vomitou copiosamente. Uma tontura intensa se apoderou dela e seus lábios perderam a cor pelo período que pareceu durar muito mais do que realmente se passava. Ao fim do acesso, ela deitou-se na cama. Sentia como se sua cabeça girasse. Por isso, não conseguiu levantar-se por mais algum tempo. Meredith morava só e não tinha quem ajudar-lhe a limpar o horror artrópode que se estendia entre os cacos de vidro no tapete da sala. Resignou-se então, movida por um intenso sentimento de raiva. Como ela ousava, como aquele animal ousava romper sua paz com a sua existência. Ondas de calor tomaram Meredith. Ela levantou-se com brutidão e caminhou até a sala. Chegando lá, pegou a vassoura e a pá. Preparou-se para varrer o corpo do animal para o instrumento. Mirou-o novamente, e novamente seu estômago se embrulhou com violência. O mero olhar sobre a conjunção de patas articuladas provocava nela um horror indizível. Meredith sentou-se atônita e fixou-se nisso. Um nojo profundo e inexpurgável. Um silêncio pairou sobre o apartamento de teto baixo. O mundo se revolvia em ondas ao seu redor e a mulher sentiu o vibrar do ódio e do nojo em si, como uma gota d'água na taça. Por algum tempo ela permaneceu em um silencioso devaneio. Nenhum som lhe chegava aos ouvidos, e nenhuma outra imagem havia em seu olhar para além dela e do ser, o outro, o indizível, aquela inconsciência de si mesmo materializada num nojo, o nojo repleto de patas que iriam agarrá-la pouco a pouco. Também sentiu medo, pois um animal daqueles tinha tantos pés e tantas mãos que poderia alcançar o que desejasse. Inescapável. Murmurou sem saber que ninguém a ouvia. E de fato, era um esforço baldo o que fazia no intento de definir, ainda que breve e superficialmente, o que havia de oculto no horror que a centopeia lhe produzia. De fato, o susto lhe horrorizara, pois não imaginava encontrar tal animal no fundo de um copo de iogurte de coco. Também havia ele, o nojo, a ancestralidade de uma repugnância indefinível, manifestada brevemente num assomo inconsciente. Sim, inconsciente, pois era precisamente esse o sentimento que dela se apoderava. Inconsciente. Não compreendia o porquê, mas odiava o animal e desejava agora vê-lo sofrendo e se contorcendo de agonia. Riria disso, certamente. Entre mentes ela a mirava de forma profunda, estudando cada contorno negro e articulado de seu corpo artrópode.
como quem olha para a escuridão do abismo e sente olhar-lhe de volta ao abismo e à escuridão. E Meredith se perdia em instantes de desassossego, contemplando o êxtase carnal da vida, da morte e do nojo universal que era a existência. Inescapável, repetiu, pois, mesmo depois da morte, seguia-se sempre e sempre existindo como uma memória por uma lenta eternidade, até o esquecimento e o apagamento pelo tempo. E então, Meredith sentiu, e a dor, e o prazer, e o gozo, e o vazio, e o eco do silêncio. Um profundo olhar serpenteou pelas paredes cinzentas do apartamento minúsculo. Além da janela, uma coruja começava a esfregar suas asas com o prenúncio de uma noite que vinha surgindo. Sem que tivesse notado, todo um dia se passara na vida de Meredith. Mas ali, como que por um milagre e mistério, permanecia retorcendo-se espasmodicamente a centopeia. Parte disso atribuía um sentido grotesco ao ato do presente. E o presente doía, como um choro de criança. Seu coração se acelerava sem que ela tivesse controle, e suspiros de angústia escapavam da sua boca. A mulher lembrou-se da infância e do dia que comera, com a mãe, um pedaço de pizza no mercadinho, e como isso lhe encheu de uma tristeza sem nome, que apenas pudera se manifestar num soluço antes de dormir. Ele fora breve e assustado, como se não compreendesse a profunda e plangente sensibilidade imbuída da lágrima que correu em seu rosto no mesmo dia. Lembrou-se do homem que amara e de como chorou também, quando foi em sua casa pela primeira vez e bebeu limonada e café, e que lhe compraram um sorvete um dia, mesmo que ali tivesse gasto seu último centavo. Meredith sentiu-se pesada e inexplicável, pois um desespero sem razão passava por diante de seus olhos, em uma languidez acelerada pelo tempo distorcido e sem forma, que é a solidão. Também sentiu a fulminância de uma culpa sem nome, pois mentira para si e para ele, dizendo que o amava, quando na realidade sentia pena pelo homem. E isso era o seu reflexo e a sua mentira. Afinal, mais do que ele, ela desejava a própria salvação expressa na figura de ombros largos e nariz adunco. Isso era a sua solidão, um desencanto com a vida, como se todo o edifício do ser se desbotasse e descascasse esfarelando até ser levado em pó pelo vento rumo ao ignorado. Não, a vida, falou sem que compreendesse o que dizia. A vida, um átimo de prazer e desespero no tempo e espaço, uma memória do que se passou antes da existência e a frialdade intocada que é ser quem se é. A vida é um voo rumo ao ignoto, um sopro de luz em uma escuridão insondável, uma flama de vela em meio ao abismo da existência. Meredith não compreendia por que ainda mirava a centopeia, mas o fazia com zelo e lástima, como se perdesse alguém muito caro ali. Seu eu, quiçá? Ria-se de si mesma e de sua meninice. Chorava depois e via tudo ir e volver num panegírico sinistro de revolta e nojo, pois era mulher e abismo. Era a sombra e a imagem da sombra, e um eco de Deus planando sobre a existência. Meredith pronunciou sem entender que o nome e a coisa não são o mesmo, mas reflexos de um que é indelével e porque ela mesma era indelével e não o sabia. Meredith era um nome também, e nada queria dizer ao fim, pois não fazia dela mais ou menos do que era de fato.
mas erguia contra si um muro de silêncio que a mulher mirava atônita entre os raios de uma luz solar alaranjada que invadia o minúsculo apartamento, indicando a morte de um dia em ruínas. Inspirou profundamente. E então, o ser e o nada se tocaram em um ponto além da criação. E ela viu do chão a boca que a vertera e cuspira no chão duro, depois de se ter afogado no iogurte frio e viscoso. Sentiu as miríades de patas que possuía e o nojo que sentiu ao vê-las pela primeira vez. Uma lágrima caiu de seus olhos globulares. A centopeia e a mulher, nesse instante, se olharam ignorando o ódio e o nojo que as dividiam e sorriram abraçando o fim. Deram um último suspiro e pereceram sem dizer nenhuma palavra. Fim do conto. Sejam bem-vindos, meu nome é Marcelo Fávaro. Sente-se aí, vamos conversar. Primeiro, vamos falar da autora, Ariel von Ocker. Ela já tem um conto escrito aqui, que é o Casarão ou o Elfo e a Bruxa, e eu, numa indelicadeza, a tratei com o pronome masculino no primeiro conto. Aqui já estou corrigindo, né? É uma escritora, psicanalista, poliglota e acadêmica de letras e história. Também já trabalhou no teatro como dramaturga e atriz. Autora de 6 livros publicados, atua desenvolvendo pesquisas na área de psicanálise, literatura sobre perspectivas historiográficas e estudos de gênero. E ela agora conversou comigo essa semana. Ela está agora na chefia, né? Ela é editora-chefe da revista Ikebana, é redatora do jornal Tribuna e colunista do Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica, além de participar da iniciativa Projeto Simbiose, juntamente com Michele Diel, falei certo? E Cristina Soares. E ela participa também do coletivo Escreviventes. Tudo isso vale a pena vocês procurarem nas redes sociais para saberem um pouquinho mais e, quem sabe, participar desses projetos incríveis, ok? Eu lembro que o primeiro conto dela eu já tinha achado muito interessante. Eu até fiz uma pequena animação ali, né? Eu estava na época estudando essas coisas e fiz uma coisa muito singela mesmo, né? Uma animaçãozinha ali, mais aparecendo os personagens do Casarão ou o Elfo da Bruxa. E é um conto curtinho, né? Infelizmente é um conto curto, gostaria que fosse maior. E no caso aqui a autora mandou bem. Eu gostei desse centopeia, podemos falar agora do conto. Senti uma mistura de... talvez tenha sido um exercício de escrita da Ariel, misturando o Paixão segundo GH, que é o mesmo estilo de escrita, né? O fluxo de consciência, que tanto e tão bem a Clarice Lispector usou, né, na terceira fase aí do modernismo. Ela realmente fez um ótimo trabalho e tinha essa mesma pegada do ser humano com o inseto, né? Vocês que já leram a Paixão segundo GH vão atestar que realmente tem uma pegada parecida aí com o conto da Centopeia. Quem não leu, leia. Se você tá numa vibe assim, meio existencialista, se você está estudando Sartre, você vai se identificar aí, né, com aquela máxima, né, a epígrafe do Bernard Berenson, que diz: uma vida plena pode ser aquela que alcance uma identificação tão completa com o não-eu que não haja mais um eu para morrer. E a gente consegue, quando a gente usa a intertextualidade dos livros que a gente já leu na vida, a gente consegue curtir mais os próximos textos. E eu consegui aqui gostar mais desse texto da Ariel por conta
de ter lido o Paixão Segundo GH antes. E no final eu senti uma pitadinha de metamorfose do Kafka, né? É bem interessante ainda, do homem se fundindo ao inseto, né? Eu gostei, Ariel. Espero ler novos contos seus, tá? Muita sorte aí na revista Ikebana. Espero ler muito sobre você, tá? Um abração e um abraço a todos vocês que ficaram até aqui. Uma ótima semana para vocês. Comentem o que vocês acharam. E se quiserem falar conosco, vai lá no Instagram, conta um conto, _Favaro. Lá você pode mandar áudio, pode mandar vídeo de onde você tá, pode conversar comigo e eu vou responder a todos, ok? Até a próxima.